Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Meus irmãos, vamos aproveitar que estamos em pé. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Nesta ocasião estaremos lendo em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Atos, capítulo 13. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 4. Diz-nos a palavra: Ora, havia na igreja que estava em Antioquia alguns profetas e mestres, Barnabé e Simeão, chamado Niger, e Lúcio de Cirene, e Manaém, que havia sido criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E ministrando eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai para mim Barnabé e Saulo, para a obra a que eu tenho-os chamado. Então eles, jejuando e orando, e impondo as suas mãos sobre eles, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, partiram para Seleucia, e dali eles navegaram para Chipre. Podeis assentar-vos. Mas há uma parceria muito especial na Bíblia Sagrada entre o Espírito Santo e a igreja para produzir missionários. É de dentro da igreja que o Espírito Santo traz e separa os candidatos para a obra missionária. Eu sempre digo que a igreja faz missão para viver e vive para fazer missão. Se a igreja perder este objetivo, ela deixa de ser igreja e torna-se um clube secreto ou unido vivendo para dentro. A igreja, ela necessita viver e fazer missão para sobreviver. E aqui nesse texto bíblico que nós fizemos leitura, nós encontramos a ação do Espírito Santo na vida da igreja para a missão. E era uma igreja muito importante ali em Antioquia da Síria, um lugar onde, fora dos términos de Jerusalém e da Judéia, onde a igreja floresceu já bem próximo da fundação da igreja em Jerusalém. Alguns dizem que esta igreja em Antioquia, ali na Síria, era uma igreja que foi fundada pelos que foram esparcidos com a perseguição que aconteceu em Jerusalém com a morte de Estevão. Estevão foi apedrejado e depois, no capítulo 8, vem a grande perseguição contra a igreja. E a igreja é esparcida por muitas partes. Tanto é que tanto Tiago como as cartas de Pedro, elas são direcionadas aos crentes que estavam na dispersão. E esta perseguição foi o meio que Deus utilizou para que a igreja pudesse realizar o objetivo pelo qual Jesus havia determinado, que era pregar o Evangelho a toda a criatura, como foi lido aqui em Mateus 28. Como a igreja estava vivendo simplesmente para dentro, e não estava cumprindo Atos capítulo 1, versículo 8, então ela agora vai experimentar Atos capítulo 8, versículo 1. Porque todas as vezes que a igreja deixa de fazer missão, a igreja precisa ser tocada por Deus para que ela saia e faça missão. E Deus sabe como tocar. Nós estamos experimentando já, nesses primeiros dias do ano, e já temos diante de nós um panorama que não é alvissareiro,
concernente à igreja. Nós tivemos uma abertura muito grande em anos e anos e nós deixamos de fazer missão. E agora nós estamos sentindo que as portas que outrora estava escancarada para a igreja pregar o evangelho, começará a diminuir este espaço. E nós perdemos esta oportunidade. Se nós não fizermos missão com liberdade, nós faremos missão com perseguição. Se não fizermos missão de boa vontade, faremos missão sofrendo, sangrando, perseguido, preso e assim por diante. E nós já temos pastores presos. Esta é a realidade, meu irmão. Bem-vindo para o momento especial da igreja, o momento em que nós vamos sair e fazer missão com lágrimas e muitas vezes lágrimas de sangue. Aí você disse: eu não gosto disso. Eu também não. Ninguém gosta de sofrimento, ninguém gosta de perseguição. Nós queremos é churrasco e Coca-Cola. Porém Deus sabe aonde tocar na igreja para ela começar a fazer missão. Para começar a fazer missão. Então aqui nós encontramos que primeiro, o Espírito Santo é Ele quem chama. Ele disse: separai-me Barnabé e Paulo para a obra que eu os tenho chamado. O chamado vem primeiro. O chamado vem primeiro. É o Espírito Santo que chama os missionários. E ser missionários não é ser turista. Ser missionário não é aproveitar para conhecer outros lugares, outros países e outras regiões. Quando o Espírito Santo chama, Ele chama para algo específico. E no chamado existe o chamado geral para toda a igreja, para pregar o evangelho, e há o chamado específico para ir a um lugar, e ali então fazer a obra de missão naquele lugar. Muitas vezes os nossos púlpitos estão cheios de missionários, mas que nunca fizeram missão. Não sabe o que é estar num campo missionário. Esses dias atrás chegou na nossa igreja uma irmã que titulava-se missionária, agora está na moda, né? Missionária. E ela chegou e disse: pastor, estou aqui, vim aqui estar com o senhor, eu sou missionária. Eu falei: irmã, qual é o local de trabalho seu? Ela disse: não, eu vou pregando nas igrejas. Eu falei: então, irmã, a senhora nunca foi, nunca é, e se não for chamada pelo Espírito Santo, será missionária. A senhora é uma pessoa que está pregando numa igreja e em outra, e jamais foi missionário. Então quem chama o missionário é o Espírito Santo. Ele chama, dá o endereço e a localidade. E assim é que ele faz. No ano de 1986, eu estava trabalhando, naquela época a empresa chamava Varga, ali na cidade de Limeira, empresa de freios. E eu trabalhava no período da noite. E desde quando eu me converti, parece que o Espírito Santo tinha e tem alguma coisa comigo, que eu me lembro que nós morávamos em Limeira. Limeira é uma cidade aqui no interior de São Paulo, alguns devem conhecer, fica aproximadamente 150 quilômetros aqui da capital, e nós viemos lá de Castilho, da região de Andradina. Eu cheguei em Limeira, eu tinha 13 anos, e ali vivendo em uma favela na cidade de Limeira, ao lado do Ribeirão Tatu. Meu pai tinha construído um barraquinho para nós, e nós viemos lá de Castilho para morar nesse barraquinho. E ali, então, começamos a viver, e ali eu fiz os meus 14, meus 15 anos, e com 15 anos eu já estava envolvido no mundo. Naquele tempo era muito comum as discotecas da noite, né? Tomar rabo de galo, aquela questão. Alguns aí sabem, da minha época, né? Que conhece mais ou menos essa situação. E a gente tinha, nos finais de semana, um grupinho de rapazes que a gente saía para barbarizar à noite. E era uma coisa terrível. E naquela situação, eu vivendo daquela forma, e eu me lembro que uma certa noite eu cheguei em casa
E meu pai me disse para mim: rapaz, tanta gente boa morre e você não morre. Então, para mais ou menos você ter uma ideia como meu pai analisava a minha vida. Hoje ele está nos céus, graças a Deus. E eu me lembro, meus irmãos, que eu tive uma briga muito séria com meu pai em uma época, e eu andava armado com um punhal desse, língua de tatu. Quem é da minha época sabe mais ou menos o que eu estou dizendo, o cabo todo anelado. E eu tive a infelicidade de puxar o punhal para ele. Ele era carpinteiro, tinha um martelo com cabo desse tamanho, aquele martelo belota, e já agarrou o martelo. E eu disse: hoje eu acho que eu vou ver o inferno mais cedo. Minha mãe entrou no meio, foi um momento muito triste, aquele momento desagradável, aquela coisa horrível. E meu pai disse: você não presta, você deveria estar morto. E eu saí para colocar um ponto final na minha vida. Eu falei: já que eu não presto, então eu vou acabar comigo. E Limeira, né, tem um anel viário que circunda toda a cidade de Limeira. E era no meio do ano, tempo em que os caminhões com cana de açúcar e cana para moer na usina de Iracemápolis passavam por aquele anel viário. E eu disse: eu vou lá, eu me jogo debaixo de um caminhão daquele lá e acabou. Já que eu não sirvo para nada, então eu morro. Simplesmente morro. E eu saí. Passei 2 horas esperando um caminhão e não passou nenhum. Eu voltei para casa frustrado, porque nem para suicidar eu prestava. Falei: meu Deus do céu. Aí entrei para o quarto e fiquei lá no quartinho nosso. No outro dia era sábado, e levantei de manhã com aquela cara de herege, e estou andando lá no quintal de casa, quando passou um rapaz por nome de Juraci, um jovem. Deus usa os jovens. Cadê você, jovem? Deus usa os jovens. E ele olhou para mim e disse: ô Caveira. Esse era o meu apelido de guerra. Eu era magro que dava dó, meu paletó listrado de uma listra só. Ô Caveira, você não quer ir na igreja comigo? Eu disse: eu tinha um ódio de crente, eu não gostava de vocês. Vocês nunca tinham feito nenhum mal para mim, mas eu odiava vocês. Eu já tinha quebrado uma caixa de som de uns irmãos que estavam fazendo ar livre. Houve uns crentes da Assembleia de Deus que estiveram na nossa casa, e no mês de junho nós levantava aqueles mastros para Santo Antônio, São João e São Pedro. Alguém aqui conhece isso. E chegou uns crentes da Assembleia de Deus, não muito prudentes, e foram condenar o nosso santo da adoração. E a minha mãe gritou e disse: Cido, pega para mim uma vassoura e vem com rodo, porque tem uns crentes aqui. E nós saímos atrás desses crentes, eles vão correndo até hoje. Então essa era a nossa vida. E quando o Juraci me fez esse convite, e eu não gostava de crente, eu odiava crente, eu pensei comigo, disse: rapaz, eu vou lá. Me disseram que as meninas crentes é tão bonita, eu estou precisando arranjar uma namorada. Quem sabe aqui tem alguém que veio assim, pescado, né? Deus, Ele utiliza todas as formas. A rede dele, irmãos, é tremenda. E eu fui procurando uma namorada e achei um namorado. Eu pisei na entrada, era uma meia água no fundo de uma casa, os irmãos estavam começando ali. Tinha uma senhora contando um testemunho, e quando eu pisei na entrada, ela parou o testemunho, esticou o dedo na minha direção e disse: jovem, Deus te trouxe aqui porque Ele tem uma obra na tua vida, e Ele manda te dizer que Ele te ama. E eu tinha ouvido lá no mundo que os crentes é assim: você vai num culto e eles fazem uma lavagem cerebral em você, e você fica casa, igreja, igreja, casa, casa, igreja, igreja, casa. E eu então entrei meio já assustado, sentei no último banco, como faz todos aqueles que vêm pela primeira vez, e ela dizia: vem aqui na frente que eu vou orar por você. Eu falei: aí danou, como é que vai ser um negócio desse? Eu sentei lá e agarrei do banco, falei: vou fazer de conta que eu estou aqui orando. E ela disse: vem aqui na frente, vem aqui na frente. E eu então disse: eu vou ter que fechar os olhos, agachar a cabeça aqui, fazer alguma coisa, porque para essa mulher me perder.
Baixei quando fechei os olhos. Quando eu abri, eu estava lá na frente. Eu chorava que nem uma criança. Olha que eu, para chorar, era muito difícil. Eu chorava desesperadamente. Os irmãos vieram, fizeram um círculo, eu ajoelhei, eles começaram a orar. Eu só me lembro de uma coisa, da voz da mulher que dizia: Jesus manda eu te dizer que Ele te ama. E eu dizia: bom Senhor, se o Senhor me ama, eu preciso te conhecer. Eu preciso te conhecer. E aí então voltei para casa. Quando eu saí daquele lugar, eu saí leve, como se podia voar, como uma pena de leve. Meus pecados foram perdoados, a minha alma e o novo nascimento aconteceu. Oh, aleluia. E eu cheguei em casa, sabe quem foi a primeira pessoa que eu encontrei? O meu pai. Eu me joguei nos pés dele e disse: pai, me perdoa. A partir de hoje eu não serei mais esse filho que o Senhor deseja até que ele morra. A partir de hoje o Senhor terá orgulho do filho que o Senhor trouxe à existência. O meu irmão José Benedito, que fazia aí de 5 a 6 anos que a gente não conversava por causa de uma namoradinha lá do bairro, eu disse: meu irmão, me perdoa, eu agora sou crente e eu quero entrar nos céus. Era o meu desejo. E aí começou a minha vida cristã. Eu tinha na época 18 anos, e naquela época era a época de prestar o serviço militar. Eu estava desempregado, e o que eu tinha para ir para a igreja, meu querido, era uma camisa e uma calça. Eu lembro até a cor, era uma camisa azul quando ela foi feita, mas já estava cor-de-rosa, de tanto gasto que estava. E a calça, uma calça verde, que de verde era só essa parte de dentro aqui do cós, porque por fora estava embranquiçada. Assim era a vida, mas eu não perdi um culto, eu estava em todo culto. Um par de sandália havaiana, e eu não esqueço também que uma das correias era azul e a outra era preta. E tinha, meu querido irmão, quebrado aquele nozinho embaixo, e eu atravessei um prego. Aquilo, quando eu vinha para o culto, eu saía até faísca. Assim eu cheguei no Evangelho. Não foi puxando uma cachorrinha, não, foi sendo puxado por ela. Então hoje, olha bem para mim. Jesus é real, meu amigo. Jesus é fiel. E eu estava ali na igreja, agora feliz da vida. Com 15 dias de crente, o pastor José Felipe Miranda me disse para mim: irmão, o senhor aceitou Jesus? O senhor parou de beber? Claro. O senhor parou de fumar? Também. O senhor tem certeza que o senhor não vai desviar? Naquele tempo, para ser batizado era... Só que aqueles batismos valiam, né, irmão? Não era tomar banho de piscina, não. Ele disse: eu vou batizar você, mas se você desviar, eu vou soltar um anjo musculoso atrás de você, que ele vai te dar tanta pancada que você vai ter que voltar. Fui batizado com 15 dias de crente. Estava numa benção, irmão. 32 dias de crente, no porão da igreja. Estamos nós lá orando. Começava a oração às 10 da noite e até no outro dia. E de repente veio um vento dos céus, veemente, impetuoso. Pá! Meu querido irmão, passado mais ou menos uns 10 dias depois, numa consagração da manhã, o pastor disse: olha, vamos ter uma consagração, vamos começar a orar às 6 da manhã e vamos até às 2 da tarde. Quem quer vir? Novo convertido, tudo quanto é coisa que envolve Deus, igreja, trabalho, ele está dentro, ele não perde nada. Não tem dia de chuva, dia de sol, dia de calor, dia de neve, pode estar caindo raio e tempestade, ele está lá. E eu estava lá. E naquela manhã Deus visitou meu coração. E Ele falou comigo. E Ele disse: eu tenho te escolhido para a minha obra. E disse: eu vou te levar para muitos lugares. Você vai cruzar fronteiras e vai falar num idioma que você não aprendeu. E você vai aprender lá. E eu estava debaixo daquela mão,
abençoado com aquela camisa, com aquela calça, com aquele par de sandálias, e recebendo uma profecia que eu ia cruzar fronteiras. Eu comecei a pensar, ou Jesus é poderoso para fazer isso, ou ele é meio... Aí eu pensei comigo, mas como que eu vou? Nem sapato não tenho, nem calça, nem camisa. Aí a boca do profeta disse: te darei sapato, te darei calça, te darei camisa, te darei família, te darei filhos. Você vai cuidar do teu chamado e eu vou cuidar da tua vida. Ô meu amigo, quando Deus chama, Ele cuida. Ele não chama para desamparar, Ele chama para realizar milagres e obras. Fui para Belo Horizonte, fiz um curso de missão na Jocum. Voltei, ano de 83, para a nossa igreja. Comecei a fazer a liderança dos jovens. Conheci a irmã Francisca, a mulher mais bonita desse planeta. Não podia deixar ela solteira, casei logo. E comecei então a trabalhar no Vargas, como eu estava dizendo a você. E de repente, um dia eu estou fazendo o teste de freios, quando naquele tempo esse freio do Monza estava vendendo que nem pão de padaria. E nós estávamos fazendo turnos e turnos de hora extra para poder suprir a demanda. E eu estava ali, quando eu ouvi uma voz que disse: chegou a hora. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, mas chegou a hora do quê? Chegou a hora. Eu corri para o banheiro e lá comecei a chorar e começar a perguntar: chegou a hora do quê? Chegou a hora do quê? E somente essa voz que falou na minha cabeça: chegou a hora. E naquele ano de 86, a nossa igreja ia ter um retiro para os jovens durante o carnaval. E eu queria ir. Eu casei em 85, em 86, nós já estávamos numa vida especial, porque a minha esposa estava grávida da nossa primeira filha. E eu queria ir naquele retiro, porque eu sentia dentro de mim que Deus tinha alguma coisa comigo. Falei com o Cláudio, que era o encarregado da sessão. Ele era um comunista terrível. E ele disse para mim: você não vai. Eu falei para ele: eu vou. Ele disse: não, você não vai. Eu disse: eu vou. Ele disse: você não pode ir, olha como nós estamos de serviço. Eu disse: eu vou. E fui para a oração. No outro dia falei: Cláudio, e? Você não vai? Eu disse: eu vou. Oração de novo. Quando chegou na véspera, eu cheguei na sessão, ele olhou para mim e disse: você vai. Você vai. E aproveita, ora por mim também. Estou precisando. E eu fui, irmãos. Eu fiz um propósito de jejuar 3 dias. Falei: vou jejuar 3 dias e vou saber o que Deus tem comigo. E quando chegou no 3º dia, eu desci do lado do acampamento onde nós estávamos, olhando para a cidade de Piracicaba, e começava a acender as luzes. E eu comecei a pensar comigo: Deus, nesta hora muitos jovens vão sair para se prostituir, muitos deles não vão voltar para casa. E eu comecei a orar nesse tipo de oração de intercessão. E eu estava em pé quando de repente eu senti que alguém me deu uma pancada nessa região. E eu caí de costas. O meu coração parece que virou uma pedra de fogo e queria sair pela garganta. E eu tive uma visão. Naquela visão, uma grande procissão de pessoas de todas as idades, caminhando em direção a um abismo, uma atrás da outra. E eu vi uma senhora que ia levando uma criança, e quando chegou, caía. E a criança gritava, a mulher gritava, e eu comecei a me desesperar. Eu disse: o que é isso, Deus? O que o Senhor está fazendo comigo? Ele disse: você vai precisar ir, porque chegou a hora
de levar o pão para essa gente que está morrendo. Eu voltei para casa, não sabia o que ia acontecer. Foram os meses, até o mês de agosto, os mais terríveis do meu coração. No mês de maio, no mesmo mês que eu havia casado em 85, agora em 86, em maio, a minha esposa estava passando a dieta dela, da Karen, a minha filha, na casa da mãe dela. E os Gideões Missionários de Santa Catarina estaria na cidade de Cosmópolis, num congresso de jovens. E aí o irmão Lázaro, que foi uma das pessoas que me ajudou no início da minha fé, disse: irmão Aparecido, os Gideões vai estar em Cosmópolis, você não quer ir lá? Você fica falando de missão, vamos lá. Eu disse: vamos. E eu fui para aquele congresso. De manhã o pastor, que era presbítero ainda, César Furtado, pregou. À tarde foi o Amauri Colares, e ele falou sobre o bom combate de Paulo, e no final ele disse: aqueles que têm um chamado para a obra, vem aqui à frente que eu vou orar por você. Eu estava no meio, era muita gente era um galpão, um barracão, era o pastor Antônio Peixoto, ainda o pastor ali daquela igreja. E eu pensei comigo lá no banco, eu disse: bom Senhor, se o Senhor tem realmente alguma coisa comigo, o Senhor vai falar comigo, é aqui. E eu dobrei o joelho lá onde eu estava, e de repente escutei uma voz que vinha lá da tribuna: pega esse rapaz para mim, pega esse rapaz para mim. Era o pastor Cisino que gritava. Aí vieram dois diáconos, um pegou pela mão, pelo outro me levou lá, e ele olhou para mim e disse: eu não conheço esse rapaz, eu nunca vi ele, não sei de onde é, mas o Espírito Santo me diz que eu tenho que mandar ele para o campo missionário. E eu quero enviar ele para o Amazonas. Eu disse: tá bom. Cheguei em casa, minha esposa estava num quarto, lá com a Karen, e quando eu pisei na porta do quarto, ela estava com o rosto para o lado da parede. Ela virou o rosto para mim chorando e disse: nós vamos embora. Eu disse: como assim? Nós vamos embora. Entrou um homem todo de branco aqui, me pegou pela mão e me levou num lugar onde as casas são de palha, as paredes de paxiúba, um povo que vive num lugar isolado, é muita mata, é muita água, é muito rio. E ele disse para mim: é para cá que vocês vão vir comigo. Aí eu disse: bom, vamos. Cheguei na empresa e disse: Cláudio, acerta o meu que eu já estou indo. Eles: como assim? Você é doido? Disse: sou doido por Jesus. Eu estou indo para o Amazonas. Ficou maluco? Deus falou comigo e eu estou indo. Embarcamos para Manaus no dia 23 de setembro do ano de 1986, chegamos em Manaus, um calor, meu irmão do céu. Lá você não precisa se preocupar que você emagrece no natural. É uma sauna. O pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos, que era o presidente da igreja, recebeu a gente, mandaram a gente para o que é, hoje é uma coisa linda, o Canaã, mas naquela época era um hospício. Eles tinham comprado aquele hospício que tinha sido desativado. Eu, minha esposa e a minha filha, que tinha 3 meses, foram os primeiros habitantes daquele ex-hospício. Carapanã, meu irmão. Não é língua estranha, não. Pernilongo, meu irmão. Que não tinha fim. Só falta carregar você no bico. Pensa no negócio. E como nós chegamos antes da convenção, pastor Paulo, nós fomos para Barcelos, no Rio Negro. Barcelos foi a primeira capital do estado do Amazonas. 4 dias e 4 noites de viagem de barco pelo Rio Negro, subindo o rio acima. Ficamos com um pastor por nome de Aurindo, que já faleceu e está no Senhor, até chegar à convenção. Chegou a convenção, eu vim para a convenção, me apresentaram. O pastor Alcebiades disse: olha, meu filho, para provar que você é chamado, você vai ter que abrir trabalho.
E abrir trabalho é assim, você vai para um lugar, e lá você, em 1 ano e 2 anos, você tem que ter uma igreja construída e crente. Eu disse, olha, eu estou aqui porque der e vier. Então você vai para o Badajoz. Falei, vou para lá. 33 horas de viagem de Manaus ao Badajoz. Você vai pelo Rio Solimões até Codajás, aí você entra no Rio Badajoz, viaja mais 33 horas, no lançante do rio, lá onde o vento faz a curva, é o Badajoz. Uma comunidade com 17 famílias. E para lá fui eu, minha esposa, minha filha, o irmão Jorge Aragão, que foi deixar a gente no barquinho, e disse, irmão, mande notícia. Hoje é uma benção, né, irmão? É Zap, é Face, é tanto. Naquele tempo, irmão, era rádio cipó e nada mais. Não tinha como mandar notícia. E chegamos naquele lugar, descemos as nossas coisas num flutuante, que é uma casa construída sobre umas boias de madeira. E o dono da casa olhou para mim e disse, o senhor não pode ficar aqui não. Tá bom. Aí fui para a terra firme. Fiquei lá na terra firme, havia 2 árvores de jambeiro, armei uma rede, a Francisca colocou a Karen, e eu disse, fica aí que eu vou dar uma volta aqui, ver se eu consigo algum lugar, para a gente pelo menos passar a noite. E saí, as pessoas quando me via corriam, outras fechavam a janela, voltei, as mutucas, os meruins, os pium, já tinham alcançado a vida da minha querida esposa e a minha filha, toda empolada, e o sol começando a se esconder. E eu disse, meu amor, ou a gente ora aqui, ou então vamos passar a noite aqui no relento, porque fizemos uma oração. Saí mais uma vez, espera aí que eu vou dar mais uma volta. Saí de longe, vi um senhor que vinha sorrindo para mim, disse, boa tarde. Eu disse, boa tarde. Disse, meu nome é Anísio, eu estou indo para Manaus, eu vou para Codajás e depois vou para Manaus, estou indo embora daqui. A única coisa que eu preciso é vender a minha casa. Eu disse, eu estou chegando para morar aqui, eu compro a sua casa. Ele disse, está vendida. Eu disse, só não tem dinheiro. A Bíblia diz que tem que comprar sem dinheiro e sem preço, não é assim? Está comprado. E naquela noite já passamos para dentro da casa, uma casa de 2 pavimentos. A gente dormia em cima e preparamos embaixo para fazer os cultos. 6 meses naquele lugar. Eu orava pulando, saltando, gritando, de boca em terra, de costa, do jeito que você possa imaginar. Eu jejuava da forma como você possa pensar. 6 meses e nem uma bendita alma para Jesus. Porque aqui dentro, irmão, é muito bom. Você tem gente que te apoia. O pastor está aqui para orar com você. Lá é você e você. Com 6 meses, as coisas que a gente levou para comida, arroz, feijão, óleo, açúcar, café. E a menina tomava mamadeira. E lá não tem leite líquido. Lá o leite é leite em pó. E acabou aquilo que a gente tinha. E eu precisava vir a Codajás para fazer uma compra. Para fazer uma compra, eu viajava 33 horas. Chegava em Codajás, eu tirava um cheque do Banco do Bradesco, depositava no Banco Beia, ia para compensação 8 dias. Depois tirava esse dinheiro, fazia a compra e esperava um barco que fosse para o Badajoz para me dar uma carona. E eu comecei a orar com a Francisca, vamos orar para vir um barco. E começamos a orar, 3 da madrugada, o barulho de um barco, pou, 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 suou na beira do lago. Ele disse, opa, lá está vindo a benção. 6 da manhã ele chegou, eu disse, lá é um senhor por nome de José Bananeiro, ele vivia de comprar bananas na beira do lago. E eu disse, senhor José, eu preciso descer com a minha esposa para a cidade de Codajás, fazer uma compra, tomar uma Coca-Cola. Você não sabe o que é passar 6 meses sem tomar uma Coca-Cola. O barco dele estava cheio de cachos de bananas. E ele disse, olha senhor, para a mulher não tem como ir como
se o senhor quiser ir em cima dos cachos de banana, e a minha esposa toda animada, malinha pronta, já grávida do nosso segundo filho. Grande é o mistério. Eu cheguei em casa e disse, vamos orar por outro, esse não dá. Ela disse, não, você precisa ir. Eu disse, como que eu preciso ir? Não, você precisa ir. Não tem mais leite para dar para Karen, não tem mais açúcar, você precisa ir. Eu falei, mas eu não vou deixar você aqui. Não vai, Deus vai cuidar de mim e da filha. Eu disse, você é doida? Ela disse, mais doido foi quem nos chamou. Por isso, meu rapaz, quando você for casar, procura uma moça crente. E você, moça, procura um rapaz crente. Eu entrei, me acomodei em cima daqueles cachos de banana como pude, e ela ficou com a Karen no braço, na beira do lago, dando com a mão e dizendo, volta logo. Eu levei 45 dias para voltar. Obrigado, Senhor. E eu me lembro, meus irmãos, que até que consegui fazer tudo e consegui essa carona para voltar, eu vinha desesperado, eu dizendo comigo, você é um irresponsável, como é que você traz uma mulher e deixa ela no meio de uma selva dessa, sem papai, sem mamãe, sem igreja e sem comida? Eu vinha, está morta, morreu. Quando o barco fez a curva do lançante que saiu no lago do Badajoz, ali era como se o presidente da república estivesse chegando, todos correm para a beira do lago para ver quem é que está chegando. E eu tentando ver ela, e ela tem uma estatura um pouco pequena, e cadê ela, desesperada, até que vi, estava mais bonita do que quando eu deixei. Desci as caixas, e ela disse, eu preciso falar com você. Eu disse, vamos para casa. Chegamos em casa, ela disse, olha, naquele dia que você desceu, eu tinha apenas 2 colheres de açúcar e 3 de leite mococa. Antes de dar mamadeira para Karen, eu disse para Deus, Senhor, o meu marido desceu para fazer compra, eu fiquei com a menina, eu vou morrer aqui, e ela também, mas o teu nome será blasfemado pelos seus inimigos, que o Senhor não teve poder de cuidar da esposa e da filha de um missionário. No campo missionário, ou você ora ou você morre, meu amigo. Lá não tem nem como pedir oração para alguém. Você já fala, ô Gabriel, peço oração para você, me ajuda aí. Ô Miguel, me ajuda aí. Porque são os únicos com quem você se apega. Ou Jesus entra no assunto, ou não acontece nada. E ela disse, eu fiz aquela oração, dei a mamadeira para Karen. No outro dia, às 5 da manhã, alguém bateu na porta de casa. Em 6 meses, nunca ninguém foi na nossa casa. Todo mundo fugia da gente. E ela olhou lá de cima, era uma senhora com as 2 mãos para trás. E ela desceu as escadas. E pois não, bom dia, o que eu posso te ajudar? A mulher olhava para um lado e para o outro e disse para ela, não, eu estava deitada na rede, e uma voz deu um grito na minha cabeça dizendo, vai lá na casa do pastor, vai lá na casa do pastor. E a senhora disse para ela, nós estamos proibidos de ter contato com vocês, porque antes de vocês chegar, o padre veio aqui, e falou para a gente não dar conversa para o seu esposo, porque ele come criança. Eu fiquei gordo, não foi de comer criança não, irmão, foi de comer muito peixe. Mas eu estava em casa e essa voz gritou na minha cabeça para vir aqui. Eu não sei nem o que eu vim fazer, mas na hora de sair lá eu peguei 1 quilo de açúcar e essa lata de leite. Eu sei que a senhora não precisa.
Minha esposa pulou no pescoço dela, já falando em língua. Ela disse: o que é isso? Ela disse: não, foi o meu Deus. Não importa quem foi o urubu, o importante é quem mandou. Quem é que mandou? E ela disse: você chegou e eu já tenho uma congregação, e hoje nós vamos ter culto. A gente iluminava a parte de baixo da nossa casa com velas, para não iluminar porque ela usa muito o óleo diesel, e aquilo começa a queimar e você fica com o nariz como escapamento de fenemê. E ela iluminou e foi chegando as crianças. Um rapazinho por nome de Franklin dizia: pastor, que hora que começa a missa? Ele disse: daqui a pouco. Posso entrar? Entra. Peladinho, um pedacinho de calçãozinho, sem camisa. Chegou mais outros meninozinhos. O senhor por nome de Sebastião, pescador de peixe-boi, sem camisa, com um toco de bermuda, disse: pastor, eu queria tanto assistir a missa, mas eu não tenho roupa, eu posso entrar assim? Pode. A esposa dele veio também, bem mal vestida. Eu quero assistir a missa. Começamos o culto. E a minha esposa começou a cantar com eles aquele hino que as crianças aprendem na escola dominical: sou um soldadinho de Jesus. E aqueles meninos cantavam acompanhado por um coral de anjos. E no meio daquilo, o Franklin, que era o maiorzinho, levantou as duas mãos e disse: obrigado, Jesus, por ter mandado o pastor para mostrar para a gente o caminho dos céus. E aí eu comecei a pensar na nossa igreja no estado de São Paulo, que muitas pessoas deixam de ir ao culto só porque vão repetir a mesma roupa, só porque não tem um sapato novo, só porque não tem um terno novo. Mas do outro lado me alegrou o coração de saber que quando a trombeta soar, que os crentes aqui de Itaim Paulista estiverem subindo lá no Amazonas, dos lugares mais terríveis da terra, crianças que nunca experimentaram um par de sapato dos seus pés também estarão subindo para pisar nas ruas de ouro da Nova Jerusalém. Aleluia. Ali naquele lugar, irmãos, a notícia espalhou. Uma comunidade por nome de São Francisco, chegou um rapaz e disse: olha, fiquei sabendo que o senhor tira umas missas fortes. O senhor não vai tirar uma missa dessa lá para a gente vive lá que nem bicho. Ninguém fala de Deus para a gente. E eu disse: vou. Entramos na nossa canoa, 4 horas de viagem. Chegamos nesse lugar. Quando eu cheguei, tinha um senhor na beira do riozinho, e ele deu um grito e disse: ele chegou! De repente veio todo mundo atrás, umas 40 pessoas. Ele disse: não falei para vocês que ele ia vir? Olha, não falei que era alto? Não sou alto. Olha, não falei que era alto? Olha lá o livrão, olha o livrão na mão dele. Olha o livrão. Olha o livrão na mão dele. Ele tinha tido um sonho que chegava um homem diferente, trazendo um livrão na mão, que saía raios daquele livro e entrava na vida deles e faziam eles felizes. Não precisei nem de fazer convite, vieram todo mundo para ouvir a grande missa. Irmãos, eu vou dizer uma coisa: o evangelho chegou depois, mas os demônios chegaram lá primeiro. Na hora da oração, era só demônio que esturrava. Esses lugares estão infestados de todo tipo de maldade, e que precisa do evangelho. Ali deixamos almas,
Uma senhora passou na nossa casa e disse: pastor, fiquei sabendo, o senhor está tirando umas missas fortes, vai tirar uma missa forte dessa para nós lá no Capatará. Fomos lá para esse tal de Capatará, viajamos 7 horas no nosso barquinho, chegamos lá, teve pessoas que remou de canoa 8 horas para estar no culto, na missa forte, como eles diziam, e foram chegando, e nós chegamos, não tínhamos avisado. A senhora disse: olha, o senhor não avisou, não tenho nada para lhe oferecer a não ser chibé. Chibé é aquela farinha puba com água, e você tem que tomar ligeirinho para não sentir o gosto. Se sentir o gosto, você coloca de volta. Mas eu tinha uma cartucheira no barco, eu disse: não, Aparecido de Souza, poderoso caçador na presença do Senhor. Vou matar um bicho aí. Chamei o irmão Manuel, vamos matar um bicho aí, vamos... Um veado, um queixada, um porquinho, um cateto. E entramos, andamos 2 horas para dentro da selva, nada. Passamos por um bando de guariba, e eles estavam lá em cima no galho, louvando o Senhor. Disse: não, esses animais eu nunca comi, vamos seguir. Depois de 3 horas de caminhada, disse: vamos voltar. E já vinha desesperado, porque... Aí lembrei que os guariba, os macacos, estavam lá ainda. Derrubei um daquele. E era época de fruta. Quando ele cai, a barriguinha dele parte, você fica aquela banhinha amarelinha. E eu olhava para ele e disse: meu Deus. Levou esse sujeito para lá. Chegou lá, ele pela que nem pela porco. Pelou aquele macaco, colocou ele de pé, parecia um meninozinho. A irmã cortou esse negócio, cozinhou num caldeirão lá. Tempero é extraordinário. Água e sal. Cozinhou aquele negócio. E eu estou lá para o barco. Jesus, converte o meu estômago, Senhor. Eu estou que nem Pedro na visão do lençol. Senhor, eu nunca coloquei coisa imunda na minha boca. Jesus, tem misericórdia. Aí ela gritou: está pronto. E eu fui para lá. Aquele caldeirão cheio, cabecinha dele bem em cima, com aquele sorriso Colgate. Diz: deixa eu fazer uma oração. A Bíblia diz que com a oração tudo é consagrado e santificado. Irmão, e ela chegou e disse: olha, pastor, a parte mais gostosa é essa daqui. Colocou aquela mãozinha fechada no meu prato. E eu fui roendo aquilo lá, né? Sem querer, querendo. No final ela gritou: come, meninos, porque senão o pastor vai deixar vocês sem. Foi a nossa experiência. À noite o culto, pessoas que remaram, pessoas que viajaram para estar no culto. E quando fiz o apelo, 9 pessoas para Jesus. De lá nós fomos para Três Bocas fazer um culto, uma missa forte, como eles diziam, dentro de um flutuante daquele. Veio tanta gente que o flutuante começou a descer. Tem uma capacidade de quilograma e ele vai descendo. E quando nós terminamos o culto com água no meio do joelho, 12 almas ajoelhadas ali naquelas águas. Meus irmãos, foi o ano de 87 mais lindo da minha vida. No final daquele ano eu vim para a convenção em Manaus. Pastor Alcebi disse: estou sabendo o que está acontecendo lá. Eu falei: mas como assim? Não tem zap? Estou sabendo. Porventura não foi o meu espírito contigo? Mas eu tenho outro lugar para você. Eu disse: tá bom, pastor, o que der e vier eu estou pronto. Ele disse: você vai para o estirão do Equador. Quando ele encheu a boca e falou o nome, eu disse: isso deve ser coisa extraordinária. Isso deve ser uma coisa tremenda. Estirão do Equador? Aonde é que fica, pastor? Ele disse: eu não sei. Procura o pastor Antônio, que veio corrido faz 3 meses de lá. Eu saí do gabinete dele, encontrei esse pastor Antônio, disse: pastor Antônio, o senhor que veio do estirão do Equador, pastor Alcebiades disse para mim que é para mim ir para lá pastorear aquela igreja. Ele deu 2 braços, olhou em mim e disse: Deus tenha misericórdia de ti, meu filho. Eu disse: aonde é? Ele disse: não, você entra num barco aqui em Manaus, viaja 8 dias e 8 noites até Tabatinga, aí você pega outro barco e viaja mais 4 dias e 4 noites
pelo rio Javari, lá onde nem o vento faz a curva, tem uma placa na entrada que diz: aqui começa o Brasil, é lá o estirão do Equador. E nós fomos para lá, ficamos 5 anos naquele lugar. Eu não vou ter tempo, meu tempo já acabou, irmão. 5 anos, recebemos uma igreja que tinha 5 crentes, 2 estavam desviados e 3 estavam brigando por uma caixa de som amplificada que tinha na igreja, para vender e comprar cachaça. Esses eram os crentes. A igreja de madeira, o cupim tinha comido até a altura de janela, e ela estava assim inclinada: segura senão me caio. E ali, meu querido irmão, Deus fez algo extraordinário em 5 anos. Eu não vou ter tempo para contar aos senhores. Você me dá mais 5 minutos? 5? Quem me dá mais 5 minutos? 5, 10, mantenha a mão. 15, 20, oh maravilha. Estou belo hoje. E eu me lembro, irmãos, que nós fizemos uma reunião um dia, e eu disse para os irmãos, primeiro, o tenente Edson, que era um desviado da igreja batista, que estava lá prestando serviço, PR2, e ele me chamou e disse: ô pastor, o senhor que é o pastor daquela casinha lá? Falei: não, sou pastor da igreja. Ele disse: ó, aquilo vai cair em cima de vocês e o senhor vai ser o culpado. Eu voltei para casa, comecei a orar. Eu tinha em casa um quartinho onde entrava lá para orar, e eu estava orando lá, e de repente o Senhor falou comigo. Ele disse: faz uma casa para dignificar o meu nome nesse lugar. Eu falei: como? Você sabe a nossa igreja o que entrava? Paca, cotia, um quarto de anta, um cateto, metade de um queixada, uma manta de pirarucu, uma manta de jacaré, tambaqui. Dinheiro lá é que nem perna de cobra. Você colocava 10 reais no bolso, você não tinha onde gastar, não tinha dinheiro. E Deus vem com essa questão: faça uma casa para dignificar o meu nome. Eu disse: está muito bem então. Reuni os irmãos depois da escola dominical e disse: irmãos, olha, Deus falou comigo para a gente fazer um templo novo aqui. Aí o irmão Francisco olhou para mim e disse: mas pastor, Jesus não vai voltar já? Vai. Então, para esperar ele, essa tá boa. O outro irmão, Raimundo, chegou e disse: pastor, vamos entrar cada um com um machado, com um teçado é facão, lá no mato, e a gente tira umas madeiras, faz uma reforma nessa. Eu disse: não, irmão, vocês não entenderam. Deus disse para mim fazer uma igreja de tijolo. Aí um olhou para o outro e disse: ah, pastor, eu duvido. Eu também duvidei. Mas ele falou, e quando Deus fala, tá falado. Como é que nós vamos fazer, pastor? Eu disse: eu não sei, irmãos, eu só quero saber se vocês estão comigo. Ele disse: claro, pastor, então vamos abrir as valas. Abrimos as valas. Quanto vai ser, pastor? 8 por 16. Aí passou o soldado Farney na frente e olhou e disse: ô seu Alonso, vocês estão abrindo essas valas aí para quando chover não entrar água para dentro da casinha onde vocês adoram a Deus? Eu disse: não, o pastor vai construir uma igreja de tijolo. Ele podia falar: nós vamos, né? Não, o pastor vai, tá? E aí, meus irmãos, a orar. E eu me lembro que eu estava orando, e quando foi mais ou menos por umas 6 da manhã, um barulho tremendo no porto do estirão do Equador. E lá tinha uma casinha, por nome Casa do Fuxico, onde todo mundo reunia lá para falar da vida alheia. Eu corri lá para a casinha para ver o que estava acontecendo, e quando cheguei, estava chegando umas balsas, uns motores,
caminhões, e eu olhando tudo aquilo. Desceu o capitão, comandante daquela batalhão de engenharia que veio de Cruzeiro do Sul, no Acre. Desceu o capitão e disse: quem é o pastor da Assembleia de Deus? Eu disse: sou eu, em carne, osso e pelanca. Aí ele disse: olha, viemos para fazer uma reforma nessa estrada que vai daqui até o aeroporto, aonde desce os aviões Búfalo e Bandeirante. E nós vamos tirar todo esse calçamento de tijolo. Tudo é teu. Maravilha, que mais? Disse: toda a areia que o senhor precisar, o caminhão do exército vai depositar para o senhor. Maravilha. Que mais? E todo o dízimo meu vai ser entregue aqui. Falei: que mais? Não dá para vir um batalhão também? Fizemos os alicerces, irmãos, mas não tinha tijolo mais, só deu para os alicerces, porque quando eles foram tirando, foi quebrando tudo, moendo tudo, e a gente foi separando, né? Aí fui para Tabatinga, falei: vou descer, vou a Tabatinga, 4 dias e 4 noites de viagem. Pastor Aderaldo Pontes Pires, que era o pastor presidente lá, eu falo do projeto, peço uma oferta e faço o que tem que ser feito. Aí vim, passei por Atalaia do Norte, era o pastor Lucas Timóteo. Falei com ele, disse: você prega hoje à noite e fala do seu projeto. E eu preguei como nunca, gritei. Naquele tempo eu gritava. Hoje, se eu gritar, só sai fumaça. Mas naquele tempo eu gritava. Gritei, falei. Fizeram uma oferta para os tirão do Equador: 2 moedas e um botão. Entrei na nossa canoazinha e vamos descendo para Tabatinga. Tinha mais 4 horas de viagem até Tabatinga. De repente, cruza na nossa frente uma lancha. Vum! Os rapazes: o pastor do estirão do Equador está aí. Eu disse: sou eu. Ele disse: ó, volta que o prefeito Gumercindo quer falar com o senhor. Entra aqui. Já pulei lá dentro, ele virou e voltamos para Atalaia do Norte. Quando cheguei, estava o prefeito na beira do barranco. Pastor, mas como é que pode? O senhor num projeto tão grande como aquele, e não falar nada para nós. Um menino que trabalha na prefeitura, que estava no culto ontem à noite, na igreja do pastor Lucas, chegou lá na prefeitura falando, e eu mandei buscar o senhor, quero saber o que eu posso lhe ajudar. Eu disse: em tudo. Não, em tudo. Ele disse: olha, há um mês atrás, a Polícia Federal apreendeu aqui um carregamento de cimento que vinha lá do Peru. Cimento, Peru. Vinha lá do Peru. E para as prefeituras de Benjamin Constant, Amaturá, Santo Antônio do Içá, e também aqui para Atalaia do Norte, tocou 300 sacos de cimento. Se eu lhe der 100 sacos desses, o senhor fica contente? Eu pulei no pescoço dele. Que é isso, pastor? Não, isso é bênção. Com Deus não existe coincidência. Com Deus é caminhos que Ele prepara. Em Tabatinga, quando cheguei, falei com o pastor Aderaldo, ele disse: hoje é culto de jovem, você prega. Preguei. Quando terminou o culto, que eu vou descendo a escada do púlpito da igreja de Tabatinga, um rapaz por nome de Elvésio, paraense, no pé do púlpito, como estava esse rapaz. E ele disse: pastor, eu preciso falar com o senhor. Eu disse: pode falar, meu filho. Ele disse: pastor, a minha mãe é lavadeira lá no Pará, em Bragança. E ela fez um voto que, se eu tivesse condições de me formar na faculdade e conseguisse um emprego, o primeiro salário que eu recebesse, eu ia dar para a obra de Deus. Eu disse: pois não, meu filho, e daí? Então, pastor, eu me formei, hoje eu sou odontólogo do Exército, e hoje foi o meu primeiro pagamento. E sabe quem estava lá para receber? Eu. Comprei ferro, o irmão José Rodrigues colocou o barco dele, o Monte Carmelo, foi levar a gente lá. E lá está, depois de 22 anos eu voltei lá. Em 2017 eu fui lá. E a igrejinha, que as colunas é cano, desse cano metálico de água, a cinta de amarração é de arame farpado, mas está lá, hoje tem até ar-condicionado.
Quando eu cheguei, eu me assustei. O pastor me abraçava, as crianças me abraçavam. Criança que eu tinha apresentado era pai de filhos. E eu olhei, Deus me levou lá para ver com os meus olhos o que Ele tinha me prometido quando eu me converti. É Deus, e Ele faz como Ele quer. Aleluia. Eu só vou contar mais isso a vocês e vou parar. Olha, em casa nós tínhamos um fogão missionário. É aquele fogão que a parte de cima, onde está a boca, aquela gradezinha, né? Uma falta, outra não tem. Tudo comido. As panelas missionárias é aquelas panelas que ela avança para fora e fica um ovo no fundo, né? Para equilibrar uma panela em cima daquelas bocas de gás era a coisa mais difícil do mundo. E o nosso menino, o Elionai, estava engatinhando pela casa. E minha esposa fazia o mingau dele, que era banana com água. Fazia aquela papinha para dar para ele. E lá vem ele, engatinhando, e foi tentar subir no fogão. E a panela de mingau quente veio para as costas dele e ele teve queimadura de 3º grau. Eu estava visitando, um irmão chegou lá correndo, pastor, corre na sua casa, porque o seu filho se acidentou. Cheguei em casa, está ele todo queimado, no colo da minha esposa chorando, desesperada. Eu falei, vamos correr lá no quartel. Descemos no quartel, falei com o tenente médico, ele disse, olha, aqui não tem recurso para isso. O senhor tem que ir para Tabatinga imediatamente. Não era a época de voo, não tinha barco para ir, o barco ia gastar 4 dias e 4 noites, e eu estava com a criança, não sabia o que fazer. Voltamos para casa, ela ficou na sala com a criança, eu entrei no meu quartinho da oração, e eu estou lá orando, aí o Senhor, Jesus, não tem outro como Tu. Ele disse, vai no comando, diga para o tenente Boroski que o avião está chegando. Eu disse, tá bom, o senhor está mandando, eu estou indo. Corri lá e disse, Boroski, olha, se prepara que o avião está chegando. Eu disse, não, o senhor está ficando doido, o senhor está precisando socorrer o seu filho, está ficando meio maluco. Se não, faça isso que o avião está chegando. Disse, eu não recebi nenhuma fonia de Tabatinga, ninguém me anunciou nada, ninguém me disse nada. Eu disse, mas o meu Deus disse. Ele disse, eu não estou falando que você está doido. Eu disse, eu estou. Prepara aí, eu vou em casa com a Francisca já para arrumar a mala. E não se esqueça que o avião está chegando. Cheguei, estou com a mala aberta em cima da cama quando o avião fez. Ele chegou lá na porta de casa e disse, pastor, o avião chegou. Eu não te disse que ele vinha. Mas não era fora de qualquer cogitação. Eu disse, eu não sei, mas o meu Deus, Ele sabe como trabalhar. Nós fomos para o aeroporto, desceu o rapaz, tenente Taurus. Quem é o pastor da Assembleia de Deus? Eu disse, sou eu. Ele disse, eu estou aqui por causa do senhor. Eu disse, como assim? Ele disse, a minha mãe, ela é líder do círculo de oração da igreja de Taubaté. E eu sou piloto aviador desse Búfalo, e a nossa viagem era para Cruzeiro do Sul, no Acre. E quando eu estava cruzando para o Acre, eu escutei uma voz que me disse, desce no estirão do Equador. E a minha mãe disse, quando você ouvir esta voz, obedeça. Eu vim aqui, o que é que o senhor está precisando? Eu disse, o meu filho se queimou e precisa ir para Tabatinga agora. Embarca ele, embarca a esposa. Deus cuida. Não há Deus como o nosso Deus. Ele cuida. E se Deus te chamar para o campo missionário, não tenha medo. Vai. Ele cogita todo o universo para te atender.
A oração de um missionário parece que move as entranhas de Deus, e parece que até os próprios anjos dizem para Deus: olha, ele está lá te defendendo, o senhor vai abandonar ele agora? Deus não abandona, Deus não abandona, Deus não deixa, Deus não desampara, Ele é Deus. Este mesmo menino, estávamos lá do 4º para o 5º ano. Uma manhã, eu estou lá no meu quartinho orando, ele entrou lá e me puxou pela camisa: papai, eu quero falar com o senhor. Eu disse: meu filho, o teu pai está orando, quando ele terminar ele vai te atender. Aí terminei de orar e vou saindo, está o menino: então garoto, o que você quer? Papai, hoje eu acordei com saudade de comer pão. Eu disse: meu filho, porque em casa a gente comia pão quando eu ia fazer compra em Tabatinga. Comprava um saco de fibra cheio de pão e trazia. Mas naquele dia até os crentes desviados vinham para a igreja. Era o culto do avivamento, mas não do avivamento do Espírito, do pão que o pastor trouxe. Porque depois do culto eles passavam em casa. E crente tem um negócio de contar benção. Cada benção é um pão. Crente é uma benção, mas come a barbaridade, meus irmãos. E não tinha fardo de pão que desse conta. E não era tempo eu precisava esperar 3, 4 meses para reunir lá o meu dinheiro na conta do Banco do Brasil. Eu ganhava meio salário mínimo por mês para fazer uma compra e voltar. E enquanto tinha esse espaço, o nosso café da manhã era café preto com bananas fritas. Banana patacão, uma banana desse tamanho. Minha esposa cortava aquele trem lá em rodas, fritava aquilo. Um café daquilo é café de muitas estrelas. Você toma um café daquilo, meia hora parece que você engoliu um tijolo. 1 hora você está que nem um dragão, com azia miserável. E eu disse: a sua mãe já fritou as bananas, já passou o café, vai tomar café com banana? Não, pai, eu quero comer pão. E começou aquele sapateado pentecostal. E você sabe, você que tem criança pequena sabe, ou criança recebe, ou... Aí ele desesperado disse: espera aí, meu filho, eu vou conseguir um pão para você. Desci lá no quartel, falei com o sargento Santana, que era o tesoureiro da nossa igreja, contador de pedaço de peixe, pedaço de carne, e disse: Santana, eu vim aqui porque meu filho acordou com saudade de comer pão, arranja um pão para mim. Ele disse: dura coisa me pediste. Não tem pão, pastor. Mas de repente um que o rato roubou, levou. Ele disse: mas não tem nem rato. E eu voltei para casa e o menino está ali na porta: o senhor trouxe o pão, pai? Olha, não tem pão, meu filho. E ele voltou sapateado: eu quero comer pão, eu quero comer pão. Sua mãe já passou o café, já fritou. Eu quero comer pão. Eu disse: você acredita que Deus pode mandar um pão para você? Ele fez com aqueles olhares de criança: eu acredito. Disse: então vamos lá para o quarto. Entramos no quarto, eu dobrei o joelho do lado de cada cama, ele do outro lado, com aqueles olhos grandes, pensando: o pão vai flutuar aqui. Diz: pode orar, peça o pão. E ele fez aquela oração da criança da escola dominical: papai do céu, meu papai tem sempre dito que o senhor é o meu pastor e nada me faltará. Hoje eu acordei com saudade de comer pão. Manda um pão para mim, papai do céu. E disse: amém. Eu disse: já. Disse: então vai tomar café com bananas. Eu pensei: Deus vai mudar o sabor desse negócio, né? Ele transformou água em vinho, ele pode transformar a banana frita em pão. Para ele tudo é possível. E eu vou saindo em direção à cozinha, ele vai saindo em direção da porta da sala. Eu disse: meu filho, onde é que você vai? Ele disse: vou sentar ali na porta e esperar o pão que o papai vai mandar. Eu não tinha tanta fé, fui para a cozinha e bananas fritas com café, e desci para o fundo do quintal onde eu estava trabalhando, fazendo os bancos da igreja. Passou umas 2 horas, eu intertido lá naquele trabalho, e de repente escutei uns gritos. Falei: meu Deus do céu, alguém se acidentou lá. A Francisca, ou a Karen, o Elionai, o menino queria comer o pão, e lá venho eu correndo, e quando chego na porta da cozinha, ele chorava, gritava, e tinha um pão na mão. Ele dizia: ele mandou, pai! Ele mandou, pai! Eu disse: que é isso, meu filho? Ele disse: não, pai. Eu sentei ali, olhava para cima e dizia: Jesus, meu pão. Olhava para baixo e dizia: Jesus, meu pão. Apareceu um soldado, pai, com esse pão. Eu disse: ei, garoto, você quer esse pão? Eu disse: eu só estou esperando, eu já pedi para o papai do céu.
Eu fiquei preocupado em saber quem era o soldado. Procurei, investiguei, não encontrei. Aí eu lendo na Bíblia, encontrei o anjo padeiro que fez o pão para Elias. Eu disse: foi ele. Foi ele. Por quê? Porque ele é o que socorre aqueles na necessidade. Se você tem um chamado para o campo missionário, não tenha medo. Não tenha medo. Eu não sei, depois de ter abusado aqui da paciência dos irmãos no horário, se eu vou ser convidado para vir aqui outra vez. Mas se eu for, eu vou vir falar da Colômbia. E se eu for de novo, eu vou vir falar sobre a Argentina. Deus abençoe. Meu pastor, muito obrigado por tudo. Vamos ficar em pé? O pastor está permitindo que a gente faça uma oração. Tem alguém nesta noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Que ainda não é crente, quer entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém entre nós? Faça um sinal com a sua mão. Aonde está você? Aonde está você? Lembra do que eu contei? Eu cheguei ao Evangelho na situação que cheguei, e Deus mudou a minha história e o meu destino. Ele fará o mesmo com você, porque o meu Deus não faz predileção de pessoas. Ele atende a todos. Tem alguém? Tem alguém entre nós, um chamado específico nesta noite? Tem alguém entre nós que o seu coração queima quando você ouve sobre missão? Tem alguém? Tem? Não tem ninguém? Aqui vem vindo um, aqui vem vindo outro, mais um. Se você tem um coração que queima quando ouve sobre missão, você já é o missionário projeto de Deus. Aleluia. Tem alguém aqui, o Espírito Santo me dirige, tem alguém aqui nesta noite que está com um problema de saúde muito difícil e que quer receber a oração da fé que cura o doente? Tem alguém? Tem alguém? Aonde você estiver, se você puder vir aqui. Alguém que está com a causa na justiça, que parece que as coisas não andam de maneira nenhuma. É impossível para você, mas é possível para o teu Deus. Aonde está você? Eu vou esperar você. Você que já chegou aqui, fecha os seus olhos, começa a glorificar o nome do Senhor Jesus. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Curva a sua cabeça, fecha os seus olhos. Você que tem uma queimação no coração por missão, o Espírito de Deus está dizendo a você nesta hora: entregue-te ao altar, se desapegue de tudo e se coloque à disposição. De Cristo, Senhor, nesta noite eu oro por esses candidatos à missão, aquele que está com o coração fervendo, aquele que está com o coração tocado, aquele que sente, Senhor, a brasa do Espírito Santo, que Ele toca fortemente agora, meu Senhor, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Usa esta vida. Recebe nesta noite a confirmação do teu chamado, a confirmação do teu chamado, a confirmação do teu chamado para a obra missionária, para a obra missionária. Até hoje você tem dado o seu dinheiro. O Senhor diga: dê-me a tua vida, dê-me a tua vida, coloque a tua vida no meu altar e eu farei
fez de você um mensageiro a muitos lugares. Cura agora, Senhor, aquele que está enfermo, com enfermidades, Senhor, parecem ser incuráveis. Cura agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Aonde estiver alojada esta enfermidade, seja arrancada agora pelas raízes. Toda enfermidade sai. Senhor, aqueles que estão com causa na justiça, que parece que os documentos não caminham, Senhor, entra agora com a tua providência, entra agora com a tua mão, entra agora, entra, Senhor, entra, remova, toca no coração daqueles que têm o poder de mudar esta situação, assim como aconteceu com aquela viúva, que fez com que o coração daquele juiz amolecesse agora, Senhor, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Entra com a tua providência, com o teu poder e com a tua graça, no nome de Jesus, o teu Filho. Ó Senhor, eu te adoro.